Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da BB ARC7. Já sabem, se querem continuar a assistir a este podcast, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e de clicar no sininho aí em cima para receber as nossas notificações. Hoje vamos falar de um tema muito importante, uma doença crónica que existe em todo o mundo e em todas as mulheres, que é a endometriose. Portanto, neste aspecto, se porventura conhece alguém que tenha endometriose, se porventura é portadora desta doença, vamos falar aqui de alguns sintomas, como é que se pode diagnosticar a mesma, quais as causas, aonde é que podemos recorrer para pedir ajuda, quando devemos pedir ajuda. Fiquem desse lado e acompanhe-nos hoje à conversa com a doutora Susana Fonseca. Olá, como está, Susana? Olá, bom dia. Portanto, temos aqui hoje um tema muito particular e que tem suscitado muitas dúvidas neste momento a algumas mulheres que nos vão chegando as suas questões. Gostaríamos de perceber um bocadinho primeiro a Susana, quem é a Susana, portanto, e neste caso qual é o seu papel na associação que representa, que é a Melhorendo e que é a nossa parceira da BB ARC7. Gostaríamos que nos fizesse aqui um contexto da sua apresentação e nos explicasse um bocadinho, afinal, o que é isto da endometriose. Antes de mais, obrigada por este convite e por esta oportunidade para disseminarmos um bocadinho mais a informação que é tão escassa ainda e que é tão pertinente que exista. A Susana é uma paciente com endometriose, que no dia que recebi o meu diagnóstico, senti que tinha que fazer alguma coisa no nosso país para conseguir mais respostas e mais apoios para quem tinha esta patologia. Fundei a Melhorendo em 2013 com um grupo de outras pacientes que fui conhecendo neste meu caminho e desde aí que trabalho ativamente com projetos da associação para passar a palavra da existência da doença, para ajudar de forma efetiva as mulheres que nos procuram e temos vários projetos neste sentido e com este objetivo. Uhum. Nesta primeira fase, provavelmente há muitas mulheres que têm o diagnóstico desta doença numa altura em que estão a pensar em engravidar, em fazerem, digamos que, vários exames, vários testes e depois chegam à conclusão, por vezes, que têm este tipo de doença. Mas esta doença pode-se manifestar de outras formas, correto, doutora? Sim, é assim, a endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. Cerca de 30% a 50% das mulheres que têm endometriose poderão vir a ter problemas de infertilidade. E há muitos casos em que efetivamente a doença só é diagnosticada quando se está à procura de uma causa para a infertilidade. Contudo, existem normalmente muitos antecedentes que não foram tidos em conta e muitos sintomas que não foram valorizados, tanto pelas pacientes, muitas vezes, como também pelos próprios profissionais que as acompanharam. Uhum. O sintoma assim mais flagrante que se costuma ser o primeiro de todos é a dor menstrual, que socialmente é aceito como sendo normal. E esse é um dos grandes mitos que nós tentamos quebrar e que tentamos colmatar, é que ter dor menstrual não é normal. E nós passamos isto de geração em geração. A avó tinha dor, a mãe tinha dor, portanto é normal, todas as mulheres sofrem, a mulher nasceu para sofrer e para ter dor e tem que aguentar, e se não aguenta é porque é um bocadinho mais piegas que a amiga e etc. E isto não é verdade, mas isto é aquilo que a nossa sociedade continua ainda a perpetuar. E para além de ser algo que a sociedade perpetua, mesmo a classe médica, só há muito pouco tempo é que começou também a desabrochar, digamos, para estas temáticas e para esta questão de que ter dor menstrual não é normal, e quando ela existe, e principalmente, atenção que falamos aqui numa dor que é incapacitante, que necessita de medicação, que impede a mulher de realizar o seu dia-a-dia. Não falamos de um desconforto, de uma alteração hormonal, que isso acontece e que é normal. Agora, quando há muitas mulheres que não conseguem ou ir à escola ou ir trabalhar, que não conseguem sair da cama, que fazem quadros febris quando estão menstruadas,
que têm quadros de obstipação muito grave ou de diarreia quando estão menstruadas, que têm hemorragias muito intensas, ou seja, vários sintomas que se tornam incapacitantes e que acontecem mensalmente e que necessitam de um acompanhamento e de se tentar perceber qual é que é a causa disso estar a acontecer. Portanto, aqui o principal sintoma, e normalmente aquele que é o primeiro e que deveria ser aquela chamada de atenção, de alerta. Alerta, não é? Red flag, para nos dizer, ok, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, é mesmo esta dor incapacitante quando há menstruação. Depois existem outros sintomas, como há mulheres que fazem, por exemplo, infecções urinárias de repetição, certo. Que quando fazem a cultura não têm presença de bactérias, portanto são falsas infecções urinárias. Elas têm todos os sintomas da infecção urinária, mas não têm a presença de bactéria. Depois, dores nas relações sexuais, por exemplo, também é um sintoma de endometriose. Uma fadiga extrema, um inchaço pélvico, abdominal, muito exacerbado. Ou seja, há vários sintomas e depois estes sintomas também variam consoante a própria paciente e consoante o estado em que a doença já está, o estado de evolução em que a doença já se encontra. Porque, Susana, e deixe-me, se me permite tratá-la desta forma, ao fim e ao cabo, há muitas dúvidas para que quem já tem a doença, por exemplo, uma mãe que já tenha tido essa doença, ter aquele receio, ok, a minha mãe teve a doença, provavelmente eu vou ter a doença, portanto, será que esta doença é hereditária? Sim, há estudos que indicam que a doença tem uma grande componente hereditária, ainda não se sabe totalmente a origem, e há alguns estudos que nos dizem que uma mulher numa mulher a doença pode ter uma origem e noutra mulher pode ter outra origem. Ou seja, há várias teorias sobre o desenvolvimento da doença, mas a hereditariedade é efetivamente um deles. E quando é que chega a altura em que a mulher ou a adolescente, não é? Porque isto pode começar até na fase logo da adolescência, quando é que é necessário realmente achar que tem que se pedir ajuda e como é que se pode pedir ajuda de uma forma muito inicial? Assim, quando a adolescente, ou quando a mulher, mas falando aqui das adolescentes, quando a adolescente não consegue ir à escola, quando não consegue ter a sua vida social, quando começa a isolar-se durante a menstruação, começa a ficar de cama, quando começa a ter que recorrer à analgesia, é necessário procurar uma ajuda e perceber o que é que está a correr mal. E às vezes até pode não ser endometriose, pode ser, por exemplo, o síndrome dos ovários poliquísticos, que também tem alguns sintomas de dor associada, muitas vezes. Mas é necessário perceber o que é que se está a passar, porque quando há efetivamente os sintomas e quando há, temos aqui um visitante que quer participar, quando há estes sintomas associados à menstruação, é necessário perceber o que é que está a correr mal e é necessário procurar ajuda. E uma ida ao ginecologista, que há ainda muito receio de levar as jovens ao ginecologista porque, ok, não querem ser observadas, por exemplo, e tudo bem, não é necessário haver uma observação quando a adolescente tem 15 ou 16 anos, mas pode ir ao ginecologista apresentar os sintomas e a partir daí pode fazer uma ecografia abdominal sem sonda interna e a partir daí pode-se tentar perceber o que é que estará a correr menos bem e tentar intervir, nem que seja só com o controle dos sintomas de forma mais eficaz, para que aquela adolescente possa recuperar a sua qualidade de vida, não é? E voltar a ser uma adolescente como as outras. Numa fase mais adulta, quando os sintomas surgem, há mulheres que só têm sintomas de endometriose após uma gravidez, por exemplo. Quando os sintomas surgem apenas na idade adulta, o primeiro passo é sempre ir ao ginecologista, abordar os sintomas, ecografia com sonda vaginal, depois uma ressonância magnética é o exame de imagem mais completo para se perceber se efetivamente existe a doença e, em caso dela estar presente, onde é que ela está presente, que órgãos é que ela afeta,
e depois então a partir daí traçar um plano de tratamento. Porque isto, como em tudo, quanto mais cedo a própria doença for diagnosticada, também melhor se adequa o próprio tratamento à mesma e, portanto, acaba por ter um acompanhamento completamente diferenciador no caso da fase onde se encontra a própria doença. Exatamente. Voltando aqui à questão da gravidez, em que muitas mulheres encontram ou deparam-se com este diagnóstico na fase em que estão num projeto a dois, portanto, a criação de uma família, por vezes a mulher depara-se com este diagnóstico, não é? E, portanto, ao deparar-se com esta realidade, muitas delas ainda não têm a completa informação, mas isto acaba por ser um bocadinho um grande impacto, não é? Não só para a mulher, mas principalmente para a mulher, mas também para o companheiro, para a família. Uma mulher que tem este diagnóstico pode pensar ou tem que pensar obrigatoriamente: tenho endometriose e agora nunca mais vou ser mãe. Ou seja, o que é que nós podemos aqui dar como dicas para aquelas mulheres que vão tendo este diagnóstico, mas para aliviar um bocadinho esta carga que é esta doença crónica? É assim, eu costumo sempre frisar que a endometriose não é sinónimo de infertilidade. Existe a tal percentagem que eu referi há bocadinho, 30% a 50% das mulheres com endometriose poderão vir a ter problemas de fertilidade, mas depois, dentro dessa percentagem, muitas delas conseguem engravidar. Com duas hipóteses. Uma, primeiro, o tratamento da endometriose, muitas das vezes com uma cirurgia é possível restaurar a anatomia da mulher. Muitas vezes a endometriose bloqueia as trompas, isso é possível limpar durante uma cirurgia, e outras situações que é possível resolver numa cirurgia endometriose. Portanto, temos uma das opções, a questão da resolução temporária, porque a endometriose é uma doença crónica, mas a resolução por via cirúrgica da questão da endometriose, que será o impeditivo nesses casos da fertilidade. Sim. E muitas mulheres, depois desta cirurgia, conseguem engravidar de forma natural, sem recurso à PMA. Depois, existem outros casos em que as mulheres, com o recurso, lá está, às técnicas de procriação medicamente assistida, certo, conseguem efetivamente engravidar. Portanto, eu diria que destas 30% a 50%, só depois uma pequenina faixa que existe, que acontece efetivamente, é que não vão mesmo conseguir engravidar, mesmo com recurso aos tratamentos. E muitos destes casos acontecem, porquê? Porque tiveram um diagnóstico muito tardio da endometriose, acima dos 30 e muitos anos é que descobriram a endometriose, já estão com uma reserva ovárica se calhar não tão boa, não é? Claro. E a endometriose já tem uma extensão muito, muito grande, e depois todo este processo da cirurgia, da PMA, acaba por ser mais dificultado do que se, lá está, tivesse havido um diagnóstico precoce e tivesse havido uma intervenção mais cedo. Isto, neste caso, quando ocorre este tipo de diagnóstico, portanto, e que efetivamente a pessoa tem a doença, no caso em que a mulher, portanto, consegue efetivamente engravidar, portanto, segue o seu caminho e consegue engravidar, mesmo durante todo o percurso da gravidez, porque já sabemos que a gravidez tem sempre que ter os seus cuidados normais, mas para uma mulher com a endometriose existem algumas particularidades que tenhamos que ter em conta para não prejudicar, digamos assim, a evolução do próprio feto? Depende de cada caso, porque existe endometriose muito superficial, que não vai afetar em nada o decorrer da gravidez. Depois existe endometriose que pode afetar outros órgãos, nomeadamente os intestinos, e existe também a adenomiose, que eu costumo brincar a dizer que é a prima da endometriose, que está localizada no miométrio, ou seja, dentro da musculatura do útero. E esta adenomiose é que pode ter aqui alguma influência, não só na forma como o útero se vai comportar durante toda a gestação, como poderá, por exemplo, ter aqui
algum impacto em termos de contrações que não seriam tão desejáveis, não é? Durante a gravidez, e outro tipo de situações que podem ocorrer, mas mais normalmente relacionadas com a adenomiose do que propriamente com a endometriose. Na endometriose existem alguns casos, às vezes mais complexos, se a endometriose não tiver sido tratada previamente. Se tivermos uma endometriose, por exemplo, na parede intestinal, em que o intestino já tenha aderências na parte exterior e que esteja a haver, por exemplo, uma compressão do intestino, depois, com a adaptação dos órgãos, não é, todo aquele reajuste que é necessário o nosso organismo fazer para o útero se expandir e alojar, não é, o bebê que vai crescendo, às vezes há algumas situações um bocadinho mais complexas nestes casos. Não vou detalhar porque às vezes ao falar estamos a causar mais medo e mais ansiedade, mas podem acontecer alguns casos mais complicados, e por isso é que nós aconselhamos sempre, quando existe uma endometriose grave, a primeiro resolver essas situações e depois então avançar para a gravidez, para que depois seja tudo mais tranquilo possível. Portanto, passando esta fase da gravidez, portanto, nasce um bebê, ou 2, não é? Ou 3, não sabemos, e tudo muda, não é? Muda na vida desta mulher, muda na vida desta nova família, deste casal, mas a mulher tem que continuar, ou não, diga-nos a Susana, a ter sempre um acompanhamento, a ter sempre cuidados, os sintomas passam, não passam, ficam mais leves. Será que nos consegue aqui desmistificar um bocadinho aqui esta questão? Outro dos grandes mitos que existem associados, neste caso à endometriose, é que a gravidez cura a doença. Isto é totalmente errado, totalmente. Este mito surgiu porque antigamente, há muitos anos, as mulheres tinham 5, 6 filhos, por exemplo, ou até mais, e então estavam muito tempo grávidas. Passavam muito tempo grávidas, entre as gravidezes normalmente amamentavam, portanto muitas delas não menstruavam, e durante este período todo elas não tinham os sintomas da doença, porque a doença estava ali como que adormecida. Certo. Aquilo que acontece na maioria dos casos é que a gravidez adormece um bocadinho a doença e os sintomas da doença, mas não cura, não resolve, e em muitos casos até piora todo o quadro da endometriose. Portanto, a mulher, depois de ter um filho, tem sempre que manter as consultas de rotina, os exames de rotina, e manter-se atenta a todos os sintomas que possam aparecer, porque efetivamente a doença vai continuar a evoluir e é necessário manter o acompanhamento. Porque lá está, esse mito de que a endometriose, de que a gravidez cura a endometriose, é totalmente errado. E vem muito desta experiência do passado, não é? Que hoje em dia já não é a nossa realidade, porque nós temos 1, 2 filhos, mais tardiamente, e isto na maior parte das situações, não é? Portanto, não é de todo, a gravidez não é a solução, embora ainda haja muitos médicos hoje em dia a receitar gravidezes para curar, para resolver a endometriose, quando na maior parte desses casos a mulher nem consegue engravidar sem resolver primeiro a endometriose. Portanto, claro, que é um ciclo vicioso que ainda é preciso quebrar. Susana, falando agora mais especificamente e também no seu caso também mais em concreto, nós sabemos que estas mulheres portadoras desta doença crónica, portanto, têm algumas particularidades, nomeadamente o seu estado em termos de ansiedade, de stress, a sua posição física, por vezes, ou disposição não será das melhores, por vezes poderão surgir aqui algumas fases em termos de turbulência, no sentido de algum tipo de sentimento de culpa, porque não têm culpa alguma do que seja, mas gostávamos que partilhasse um bocadinho aqui a sua experiência neste aspecto mais pessoal, destas mulheres que passam por estas, neste caso por estes sintomas, e quais estas particularidades e como é que nós conseguimos aqui ajudá-las a tentar dar a volta, porque sabemos
que por vezes são momentos, não é? Portanto, gostávamos que a Susana nos partilhasse aqui um bocadinho também a sua experiência. A endometriose tem um impacto, há bocadinho falávamos aqui do impacto no casal, mas ela impacta a vida toda da mulher, seja em termos laborais, seja em termos sociais, seja familiares, tudo acaba por ser impactado até em termos económicos, porque a endometriose no nosso país é uma doença muito dispendiosa, porque há muito poucos apoios em termos do Serviço Nacional de Saúde, e é uma doença que causa um impacto global na vida das pacientes. Portanto, quando temos alguma coisa que nos impacta em tudo na nossa vida, é normal que a parte psicológica também saia afetada, não é? Certo. E depois eu costumo brincar a dizer que às vezes se entra um bocadinho na espiral, na rodinha do ratinho, que ela impacta tudo, depois a ansiedade sobe, o stress sobe, porque chegamos a uma determinada altura que parece que nada é possível de resolver e que nunca vamos encontrar ali solução para a nossa vida encarreirar e para conseguirmos viver minimamente bem com esta doença. E aqui há várias coisas que é possível fazer ou ir fazendo, porque nem sempre é possível fazer tudo ao mesmo tempo, lá está, pelo impacto económico que tem. E nomeadamente a psicologia é de extrema importância, porque lá está, ao longo da vivência com a doença e com tudo aquilo que ela acarreta, vai surgindo o sentimento de culpa, vai surgindo o sentimento de inferioridade, de diferença, as outras conseguem engravidar, eu não consigo, as outras pessoas conseguem ter uma vida sexualmente ativa, eu não consigo, as outras mulheres conseguem ir fazer seja o que for e eu não consigo porque estou sempre com dor, ou porque não sei se amanhã vou acordar com dor ou não. Há sempre esta imprevisibilidade também e a psicologia ajuda muito a conseguir ter estratégias para lidar de forma mais equilibrada com todo o impacto que a doença tem na nossa vida. Portanto, eu diria que aqui a psicologia acaba por ser um grande pilar para depois se conseguir trabalhar tudo o resto. Depois temos a alimentação, uma alimentação anti-inflamatória também vai ter um impacto muito positivo no controle dos sintomas, porque a endometriose é uma doença inflamatória. Se eu consumo alimentos que vão ainda inflamar mais o meu organismo, não é? Estou a agravar, estou a potenciar ainda mais a inflamação que já tenho. Mas depois também nem sempre é muito fácil, porque ter uma alimentação anti-inflamatória muitas vezes é um bocadinho mais dispendioso, e depois também é um bocadinho, em termos sociais, de exclusão, não é? Porque se eu tenho às vezes uma alimentação demasiado regrada, principalmente no início, quando se começa a fazer o plano alimentar, eu não posso ir se calhar àquela festa porque não vou poder comer nada do que há ali. E voltamos à psicologia, não é? Porque isto depois também tem um impacto na forma como nós nos sentimos e como nós encaramos depois também tudo isto. Depois o exercício físico, quando a mulher está em crise, vai ter mais dificuldade em conseguir fazer algumas atividades físicas, mas o exercício físico, seja um yoga, um pilates, uma simples caminhada ao ar livre, pode ser muito importante para conseguir melhorar também um bocadinho o quadro de sintomas e diminuir a inflamação. Claro que a maior parte das mulheres não consegue fazer exercício de alto impacto, mas consegue fazer um exercício moderado. E depois há outro tipo de coisas, uma meditação. É importante depois que cada uma consiga perceber o que é que no seu caso resulta melhor e o que é que para si tem mais benefícios, porque há pessoas que se calhar o yoga, sendo mais tranquilo, mais calminho, vai ter o efeito inverso e as vai irritar profundamente porque não conseguem ter aquele nível de serenidade. E, portanto, é mesmo preciso perceber em cada uma o que é que resulta melhor e o que é que traz benefícios para o seu estado físico e também mental. E às vezes o que resulta num determinado momento não quer dizer que no próximo ano faça sentido, e está tudo bem. É preciso haver sempre esta abertura também para o reajuste e para esta aprendizagem
e para este aceitar que nós, isto não é só com endometriose, nós de modo geral na nossa vida não controlamos nada, porque hoje estamos aqui, amanhã se calhar estamos numa cama de hospital não é? Claro, e não sim. sabemos, portanto, mas nós enquanto seres humanos temos muito esta necessidade de sentir controlo e de querer controlar tudo. E é muito importante que quem tem endometriose perceba que não controla nada, efetivamente, e que hoje até consegue estar a gravar um podcast, mas que amanhã está no hospital e está tudo certo e é preciso sair do hospital, não é? Portanto, é um dia de cada vez e fazer também... ir aprendendo a gerir as expectativas, certo, também, e aprendendo estratégias para ir vivendo o melhor possível com uma patologia que é para a vida. E a Susana há pouco tocava aqui num ponto muito sensível, que é a questão laboral e a compreensão de algumas situações. 176 milhões de mulheres em todo o mundo têm o diagnóstico da endometriose. Em Portugal não consigo precisar quais são os números, mas sei que são números também bastante elevados, mas em termos de políticas, a Susana tem conhecimento também pela sua experiência de alguma situação, alguma coisa que se possa estar a trabalhar ou que venha a estar discutida em cima da mesa neste sentido, o que é que ainda há muito a fazer no nosso país, nomeadamente em termos de informação, de alterações de estruturas, de políticas, a questão mesmo laboral, consegue-nos também espelhar um bocadinho a sua experiência neste sentido e ao longo deste processo? Sim, em Portugal, não é só em Portugal, é em todo o mundo. Há mesmo um grande atraso ainda em termos de políticas públicas e de apoios para esta patologia. A endometriose é uma doença crónica, mas na maior parte dos países ela não é considerada uma doença crónica. E em alguns países, só há pouquíssimo tempo é que ela começou a ser falada nos cursos de medicina, porque até há pouco tempo não era sequer abordada, nomeadamente em Portugal. Há poucos anos é que se começa a falar de endometriose. No nosso país, nós, enquanto associação, lançámos o ano passado uma petição pública, que o ano passado, não, este ano, foi este ano e foi entregue no dia 1 de junho na Assembleia. Já fomos ouvidos por todos os partidos, com assento parlamentar, já tivemos uma audiência com a Comissão de Saúde e ainda não foi a debate, mas vai a debate porque tem o mínimo de assinaturas necessário para ir a debate no Parlamento. Mas aquilo que nós pedimos nesta petição passa muito por estes apoios e esta despertar sobre a doença, mais sensibilização da classe médica, o reconhecimento como doença crónica, uma licença que poderá ser denominada licença menstrual ou não, porque o impacto da doença não é só no período menstrual e há muitas mulheres que não menstruam porque estão a fazer uma terapêutica hormonal ou porque já foram submetidas a uma esterectomia, mas que mantêm a sintomatologia da doença. Mas lá está, precisam de ter alguma segurança em termos laborais e alguns apoios, porque não há absolutamente nada. E pronto, enquanto associação é nisso que nós estamos a trabalhar junto das entidades competentes, para além de acharmos que é extremamente importante que se crie dentro da ginecologia uma subespecialidade em endometriose, porque é uma doença mesmo muito particular e que necessita de especialistas dedicados, porque quando falamos da cirurgia não é uma cirurgia de rotina, é uma cirurgia que exige uma grande preparação, que exige uma grande competência em termos de skills, conhecimento, faltar aqui o termo, para ser bem realizada, porque aquilo que também temos assistido nos últimos tempos é que pior do que estas mulheres não terem acesso às cirurgias é terem cirurgias mal realizadas e realizadas por profissionais que não estão aptos para a realização destas cirurgias. Depois as complicações acabam por ser ainda mais complexas Susana, para também esta mulher e para a saúde destas mulheres. E também é a questão do tempo, não é?
tempo que têm que estar à espera, como em tudo, portanto isto são temas que cada mês que passa é um mês penoso, portanto também essa questão do tempo é muito importante. Susana, hoje ficamos por aqui. Tenho a certeza que estão a desenvolver um excelente trabalho, são nossos parceiros da BBA ARC7. Muito obrigada pelo seu testemunho e pela sua presença. Aí em casa, deixem as vossas dúvidas, os vossos testemunhos, as vossas questões aqui em baixo nos comentários. Nós temos sempre aqui a doutora Susana que nos pode dar algum feedback, alguma sugestão também para vos apoiar, portanto não estão sozinhas nem sozinhos nesta caminhada, e alguma dúvida que saibam, já sabem, deixem nos comentários, partilhem este podcast e continuem a ver e a assistir às novidades aqui do podcast da BBA ARC7. Muito obrigada, tchau!